Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Fazendo Arte. Mais uma semana que começa aqui pela sua TV Claré, emissora afiliada à TV Brasil, sempre de segunda a sexta-feira. Nós ficamos juntinhos das 8h30 até as 9 horas da manhã, fazendo muita arte para você aí de casa. Estamos ao vivo e o nosso telefone, você que ainda não sabe, anote aí 19 21 11 7000. 21 11 7000. Nesse número você pode mandar a sua mensagem pra gente, mandar o seu recadinho, tirar suas dúvidas também sobre o artesanato do dia, mandar mensagens para as artesãs que passam por aqui também diariamente e também concorrer ao nosso sorteio. E hoje, segunda-feira, nós vamos dar início ao novo sorteio e em clima de Natal, nós temos esse guardanapo aqui pintado, inclusive pintado pela minha convidada de hoje, que já está aqui no estúdio, já vou apresentá-la para vocês. É um guardanapo com tema de presépio, muito bonito por sinal. Então nós vamos sortear, o sorteio é sempre na sexta-feira, tá, gente? Então vocês fiquem ligadinhos aqui no nosso programa, que na sexta-feira nós vamos sortear este guardanapo aqui para vocês. Quero lembrar também do Facebook, você que não curtiu a nossa página, não perca tempo. Acesse lá o Fazendo Arte, lá você pode rever as nossas aulas, também deixar o seu recadinho, acompanhar os bastidores e pegar os moldes dos artesanatos que nós ensinamos aqui de segunda a sexta-feira. Bom, vou chamar minha convidada de hoje, ela que enfim aceitou o meu convite. Semana passada eu falei tanto aqui, gente, eu falei tanto que ela acabou aceitando e veio hoje mostrar um pouquinho mais do seu trabalho pra gente. É a Eliette Montanhana. Pode entrar, Eliette. Olá, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer receber você aqui, Eliette. Obrigado. Bom, para o pessoal que conhecer um pouquinho mais você, é a primeira vez que você está vindo aqui, né, Eliette? Há quanto tempo você já se trabalha com artesanato? Profissionalmente há uns 3 anos, mas eu falo que na verdade eu comecei com as paredes lá de casa. Até minha mãe desistir e me dar um monte de tinta e papel para que eu pudesse fazer isso. Legal. E por que resolveu se dedicar ao artesanato agora de 3 anos para cá, Eliette? Na verdade eu falo que a gente não troca o certo pelo duvidoso, né? A gente trabalha com empregos fixos e infelizmente para algumas pessoas ou felizmente para mim, onde eu trabalhava, a empresa fechou. Então, como eu não tinha mais o certo, vamos arriscar no que eu sei fazer de melhor, no que eu gosto de fazer. E pelo visto deu muito certo, né? Porque realmente é um trabalho belíssimo. Na última semana, gente, eu mostrei aqui trabalhos que ela fez em toalhas, em pano de prato. Inclusive, ela disponibilizou esse pano de prato para sorteio. O que você vai ensinar hoje é uma pintura também para o Natal, né? A gente já tem aqui, dá para mostrar, pessoal, o pano de prato que ela vai fazer pra gente. É um Papai Noel. É uma pintura super simples, né, Eliette? Essa é uma das que mais eu acho simples. que dá para as pessoas... porque às vezes a gente traz alguma coisa com muita dificuldade, as pessoas às vezes estão no início ainda, né? Querem aprender. Vocês já estão vendo aí, gente? É esse Papai Noel que nós vamos ensinar vocês a pintar hoje. Bom, você mandou a lista de material pra gente, Mandei. Nós já gravamos e vocês aí tomem nota agora do que nós vamos precisar para pintar esse Papai Noel no guardanapo, hoje recebendo Eliette Montanhana aqui no Fazendo Arte. Pintura em guardanapo, Papai Noel. Materiais: base de Eucatex ou MDF, uma folha de papel manteiga, uma folha papel carbono vermelho ou verde, um lápis 4B, um pano de copa, tintas de tecido nas cores vermelho natal, vinho, branco, preto, verde musgo, amarelo pele e caramelo, tintas de tecido metálicas nas cores vermelho e amarelo, tinta bisnaga puff branca, tinta bisnaga ouro, diluente para tecido e pincéis. Bom, com a nossa lista anotada, a gente pode dar início, né, Eliette? Sim. Começando pelo risco. Você vai poder disponibilizar esse risco pra gente Posso, depois? com certeza. Então tá ótimo. Então depois, gente, você vai poder pegar esse risco na nossa página no Facebook, que é o Fazendo Arte, ou se você não tem acesso à internet, ligue no nosso telefone 21 11 7000, deixa o seu número que depois a gente dá um jeitinho de passar pra vocês também. Eu falo que normalmente tem 2 maneiras de tirar risco, né? Então, como que eu costumo usar? Eu sempre guardo uma folha para ter o risco disponível. Então, geralmente eu coloco ele, eu gosto mais de usar desta maneira, né? Eu ponho, como ele é feito de uma caneta mais grossa, eu consigo enxergar. Então, eu economizo com carbono, economizo tempo e faço um risco só. Então, eu posso utilizar, fazer todo o risco
Normalmente, eu já trouxe um riscado, mas eu vou mostrar outra maneira, que para quem não tem ou é um tecido de outra cor, normalmente eu coloco na placa permanente, né? Pego um carbono, eu gosto do vermelho ou do verde, nunca aquele carbono de escritório porque ele mancha. E numa folha de papel manteiga eu coloco o desenho e passo ou a caneta ou a lápis. Por que eu gosto da folha de papel manteiga? Porque como você pode fazer várias peças, ele dura mais do que uma folha de seda. Legal. Então eu acho muito prático. Nesse caso eu já trouxe um riscado para a gente poder dar início. Então tá bom, vamos passar para cá então. Você vai riscar aí na sua casa. A criançada pode ajudar também nessa parte? Pode, pode sim. Super legal. Eu geralmente começo pela carinha do Papai Noel. Que eu vou usar o amarelo pele com o vermelho para as bochechas. Pego meu pincel desbastado, que ele é tortinho para quem não conhece. Eu não me prendo muito a referências e a tamanhos, né? Eu vou pondo de acordo com o tamanho do desenho. Legal. Quanto tempo você leva para fazer um trabalho desse, completo mesmo, Eliette? Esse aqui eu fiz o teste em casa, pintei um sem parada, levei 28 minutos. 28 minutos. Isso. Você Mas já é tem claro um pouco que... mais de experiência também, Não, né, na Eliette? verdade eu costumo calcular as minhas peças entre 1h30 e 2 horas para ficar um trabalho bem feito. Com todo o acabamento é que tem alguns que tem período de secagem, você tem que esperar secar para o próximo passo. Então preencho a carinha e dou um piquezinho só no vermelho e dou daquela espalhadinha. Então ele já forma Perto da bochechinha. perto da bochecha, tem gente que pode pôr um pouquinho no nariz também. Por que você prefere começar pelo rosto? Porque geralmente as pessoas deixam o rosto por último, não sei, pelo menos em alguns trabalhos que tem apresentado. Não, na verdade Vai de eu gosto. gosto. Nesse aqui eu não uso a sombra que eu costumo usar, que é caramelo e tudo mais, porque ele é mais simples. Mas é mais fácil de visualizar os contornos depois para a parte de cabelo que vai por cima. Daí aqui, normalmente eu começo pela roupa, mas eu vou pela estrelinha e o coração que está mais no canto, que é mais fácil de visualizar. Depois eu posso pôr a mão à vontade sem sujar. Então, normalmente, como é uma estrelinha e um coração, eu peguei cores metálicas para chamar atenção. Pego um pincel menorzinho. E o tempo de secagem, mais ou menos, Eliette? Para lavagem, 72 horas. Para embalar, normalmente eu deixo de umas 4 a 5 horas, depende do dia. Se tiver dia de chuva, um pouco mais. Geralmente, principalmente como vai com tinta glitter e tudo mais, daí a secagem demora um pouco mais. Pode ver que eu uso sempre um paninho. Dificilmente eu lavo o pincel, a não ser que eu vou mudar para uma cor drástica. Geralmente preto ou coisa assim, a gente troca. E esse guardanapo você já compra com esse barradinho aqui, Eliette, ou você faz também? Então, eu tenho a minha costureira em casa, minha costureira particular, minha mãe, que deve estar acordada assistindo. Como que é o nome da mãe? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, um beijo, viu, pra senhora. Então a mãe também ajuda. A mãe faz o barrado e você ela faz o barrado. Legal, a gente sai trabalho em garimpando. família, né? A gente sai garimpando o tecido e daí eu vou falando pra ela fazer os meus milagres. Preciso de 2, preciso de 3. E faço uma pequena sombra só pra dar um charme. No vinho, pro coraçãozinho, e pego o caramelo mesmo pra estrelinha. Não precisa muito, é só pra dar uma sombreada, porque depois tem todo o contorno. E agora eu vou pra roupa, que é um trabalho maior, não uso mais essas metálicas, não vou pintar do outro lado, porque já dá pra entender, né? Pego um pincel quadrado, aqui eu tenho 2 tamanhos, eu vou usar o maior. Como que eu faço? Se eu for pintar a seco, demora muito para preencher tudo bonitinho. Então eu pego uma tampinha e uso diluente para tecido. Qual que é a finalidade dele? Ele deixa a tinta mais molinha. Se você faz isso com água, a hora que você coloca no pincel, a água corre e fica aquele manchado. Então eu diluo, pode ver que ela fica mais molinha do que a textura. E venho para a pintura. Preencho toda a parte. Quem não sabe, tem os risquinhos, pode fazer parte a parte. Eu, como já pintei esse desenho umas 3 vezes ontem, então eu coloco ele inteiro. Tá. Agora sim, Eliette, você Pois tem não. vários tipos de pincéis aí, né? Isso. Pincel para cada tipo de detalhe. Às vezes as pessoas estão lá em casa assistindo agora,
poxa, Eliette, eu só tenho um pincel. A gente consegue fazer esse trabalho com apenas um único pincel? Às vezes a gente fala assim, tudo bem, não fica esse acabamento, né? Se for um pincel desbastado dessa maneira, você consegue. No quadradinho, ele é mais molinho, ele é mais para preenchimento mesmo. Então, esse pincel que tá aqui na minha mão, esse pincel desbastado, que Isso. chama, se você tiver apenas esse pincel aqui na tua casa, ó, dá para você fazer esse trabalho. Você vai ter um pouquinho de dificuldade para os menorzinhos, né? Mas dá para fazer sim. Ou se não tenho esse, tem gente que corta, passa numa lixinha, dá uma melhorada. É que hoje é mais fácil, não é tão caro, é mais acessível. Dá para comprar, mas fica mais fácil. Mas é legal essas dicas que a gente dá para as pessoas, que às vezes o pessoal fala, eu não queria gastar, né, Eliette? Não sei se eu vou querer trabalhar com isso, queria fazer um teste apenas, né? Ó, eu vou usar ele agora. Então tá bom. Mas antes de você usar o pincel desbastado, a gente vai fazer um rápido intervalo. Sem problema. E a gente volta na sequência para dar continuidade e aprender um pouquinho mais a como pintar esse Papai Noel no pano de prato. Dica da Eliette Montanhana, ao vivo aqui no Fazendo Arte. Até já! De volta com o programa Fazendo Arte, do meu ladinho aqui é a Eliette Montanhana. Primeira vez aqui no programa, tô muito feliz de te receber, viu, Eliette, Obrigada. mais uma vez. Obrigada por ter aceito o meu convite. E olha, gente, ela trouxe algumas outras ideias para você decorar a sua casa nesse final de ano e ideias muito bacanas que eu quero mostrar para vocês agora. Eu vou começar por esse vasinho aqui. Conta um pouquinho o que você fez aqui, Eliette, desse vasinho. Na verdade, isso daí era uma lata de leite infantil, como eu tenho um bebê de 2 anos e meio. Que não falta em casa é leite. Lata de leite. Então trabalhei tirei o rótulo, trabalhei com prime, passei o vermelho e aproveitei aquele cinto que já não cabe mais, ou porque tá largo, né, pra gente não falar o contrário. Então a gente utiliza pra fazer o enfeite, e aí você pode pôr qualquer arranjo, eu coloquei um arranjo vivo. Muito bacana essa ideia. Olha, gente, reaproveitamento de lata de leite e também de um cinto. Às vezes tem aquele cinto na sua casa que você não usa mais, coloca aqui, olha, que bacana que fica essa ideia. Outra dica de reaproveitamento que eu acho muito bacana a gente passar pra vocês e dar um resultado muito bacana. Essa lata do que é? Também é de leite? Essa também? Não, essa é uma lata de café com leite, na verdade. Lata de café com leite. Essa, ao invés de pintar na lata, como era mais detalhado, eu pintei sobre o tecido, passei o prime e colei por cima. Fiz um acabamento simples com um paninho vermelho, tem um pouquinho de algodão aqui só para dar um volume e finalizei com o laço. Daí quem quiser para dar com biscoito, é uma boa pedida. Bem legal também essa dica. E eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó, essa bola de Natal que ela fez. Me conta aqui, como que funciona? Posso abrir? Pode. Posso abrir, vou abrir, gente, ó. Ela fez um laço aqui todo chiquetoso. Como que é esse trabalho? Me ajuda aqui, Eliette. Alguns chamam de carton mouse, na verdade eu não me prendo muito a técnicas, né? É aquele que o pessoal cava a bola de isopor com o papel, com estilete e vai colocando o tecido. Esse aqui eu usei uma chamadinha que eu falo que para os namorados dá presente de Natal, né? Você tem várias opções. Olha só! Ai, abriu! Então, você pode colocar aqui, vários, ou aquele presente especial e quer fazer um charme, né? Ou você dá 3 presentes, em 3 tamanhos ó, você vai diferentes. abrir a bola, gente, ó, ela colocou tudo tecido nessa bola aqui, é uma bola de isopor, São né? 3 tamanhos. Olha só, você vai abrindo a bola, gente, vai saindo um monte de coisa dentro. Olha que legal essa ideia aqui. E Então daí você pode vai pôr colocando os presentinhos dentro da bola e vai tirando um por um, ó. Super legal mesmo. Fala que ou coloca um presente legal dentro ou aproveita e coloca 3 presentes, né? Ah, eu acho justo 3 Eu presentes. gosto dessa opção. Eu também prefiro a opção com 3 presentes. Mas muito legal essa ideia sua. Deixa eu deixar aqui no cantinho que eu já fiz a maior bagunça. Vamos voltar lá para continuar pintando a sua sugestão de hoje, Eliette? Ó, vamos voltar aqui. Então, nós finalizamos, né, a parte da blusinha e agora onde eu faço a sombra. Aquela parte dos risquinhos que eu falei que eu acompanho, então geralmente passo o vinho só para dar uma escurecidinha. Lembrando que tem a parte do meio aqui onde fica sobreposto. A parte da barba eu passo todo. Aqui, como ficou um tempinho exposto, ela dá uma secadinha. Inclusive, o diluente ele serve para isso também. Ele retarda um pouco a secagem da tinta. Ah, tá. E passo na parte de baixo. Dou aquela espalhadinha, só para dar um charme. E dou uma iluminada com o branco em alguns detalhes. Geralmente só aqui do ladinho. Um risco bem? Isso, só leve. para dizer. Isso aqui dá para fazer na roupa toda, a parte da perninha e a parte do gorro. Eu trouxe um já que já está mais adiantado.
Só vou tirar daqui. Então, quando você vai trocando aí a parte do outro pano de prato, eu quero lembrar pra vocês, gente, que nós estamos em parceria com o Ateliê da Costura aqui da cidade de Rio Claro. Lá você encontra uma infinidade de tecidos, linhas, agulhas, tudo pra você fazer o seu artesanato aí na tua casa. Então dê uma passadinha, hoje segunda-feira dê uma passadinha lá no Ateliê da Costura pra você fazer a sua compra e fazer o seu artesanato aí na sua casa. Aqui já tem um passo mais adiantado. Isso, um passo mais então, adiantado, né, toda a roupinha pintada. Vou pintar só a luvinha, vou fazer uma só, que eu uso verde para dar um charme. A luvinha não tem segredo, não tem nem sombra, é só o verde musgo mesmo. Pinto inteirinha. E faço uma leve sombrinha aqui da mão. Tá feito. Eliette, qual que é o jeito certo de se trabalhar com pincel? É em pé, é um pouco mais deitado, inclinado? Tem algum segredo uma dica que você possa passar, por exemplo, para quem está começando na pintura? Na verdade, tudo vai de jeito, né? Eu falo que eu comecei a lembrar que existem canhoteiros quando eu comecei a dar aula, porque geralmente eu começo a pintura daqui para lá por causa do apoio de mão. E o canhoto, ele vai começar de lá para cá. Normalmente, se eu tô preenchendo, eu vou puxando de lado. Se é desbastado e eu quero fazer uma sombra, geralmente eu inclino ele pro lado que eu quero ver a sombra. Se eu vou fazer desse lado, eu vou inclinar ele para cá, para que eu consiga enxergar. Nesse lado eu venho para cá. E preenchimento eu vou preenchendo normal. Legal. Alguma, por exemplo, de cima para baixo ou sempre numa mesma direção? De preferência sempre numa mesma direção. Como é tecido, não tem tanta, não é igual lápis de cor, né, que fica todo marcado. Então você pode, geralmente, tem gente que prefere contornar e depois preencher. Eu vou preenchendo, vou contornando de acordo com o que precisa, né? Agora eu vou fazer a parte do fundo, que é onde a gente vai depois aplicar o puff. O que que eu faço? Eu uso também o diluente, pego uma tampinha. Já vou deixar aqui o fundo preparado. Não tem problema que ficou um pouquinho sujo do vermelho, porque é até interessante que faça esse efeito. Dou aquela diluída. Vou pintar a botinha, por quê? Porque eu uso a sujeira da botinha para fazer o fundo. Então a botinha ela é preta, só que daí a gente tem que tomar mais cuidado com a parte do contorno. Vai preenchendo. Isso, preenche ela toda. Isso é uma coisa que você pode fazer com calma. E faço uma leve sombreada no branco. Não precisa de mais nada na botinha. E daí, para fazer o fundo, o que que eu faço? Já diluí ali um pouquinho, pego com o pincel sujo mesmo. E vou preenchendo. Por quê? Porque ele vai ficar acinzentado. Ah, legal. Porque eu preciso desse fundo para contrastar com o meu puff. Aqui eu vou fazer só a parte da barba e aplicar o puff para vocês verem como é que é. Que não tem segredo. O puff, para quem não conhece, é aquela tinta que ela expande com o calor, fica parecendo uma borrachinha. Que eu falo que é o que dá o efeito, mas... Então, agora, Eliette, para quem quer ganhar um dinheirinho nesse final de ano aí, que tá pintando, falar, olha, gostei da dica da Eliette aí, vou tentar fazer alguma coisa para aumentar a minha renda em casa, né? Você que acompanha esse nosso programa em casa, que gosta, faz não só por hobby, mas também para gerar uma renda, por quantas pessoas podem vender um guardanapo desse, Eliette? eu vendo a 25. A R$25. E quanto que Isso. você gasta, mais ou menos, assim? De 10 a 12, dependendo do barrado, na verdade. O que encarece é o barrado. Geralmente, o barrado do Natal ele é mais caro. Porque dependendo da largura, você não consegue fazer muitas peças. Você tem que comprar, você paga um pouco mais caro. Ó, finalizei aqui. Tem gente que deixa secar, que não é o caso. Pego a tinta puff, que é a bisnaguinha, vejo um pouquinho se tá saindo. O que que eu fiz de diferente? Parte de roupinha do Papai Noel, eu faço o contorno de bolinha e passo um pouquinho, tá vendo? Do contorno, não me prendo a ele, mesmo aqui em cima, porque a hora que expandir ele vai dar aquele motivinho de relevo. Preencho ela toda. Essa é a maneira mais fácil, tem gente que aplica com pincel, alguns eu aplico com pincel. E para a parte da barba, se a gente fizer a mesma coisa, vai ficar muito igual. Na verdade, a parte da barba são fios, né? Então a gente faz ele todo puxadinho. Ah, entendi. Que é o que vai dar o efeito depois que o puff crescer. Então você faz ele todo puxadinho. No bigode faz o contorninho também. E assim vai preenchendo. Pode deixar sair um pouquinho aqui pro lado e vai
preenchendo. Então, enquanto você termina de preencher a parte da barba, nós vamos fazer mais um Sem rápido problema. intervalo e a gente volta na sequência para finalizar esse nosso Papai Noel no pano de prato. Hoje, dica da Eliette Montanhana, que faz a sua estreia aqui no Fazendo Arte. Até já! De volta ao vivo com o programa Fazendo Arte. Hoje eu recebo aqui, para abrir essa semana com chave de ouro, a Eliette Montanhana, que faz a sua estreia aqui, ensina a gente a pintar um pano de prato. Hoje é um Papai Noel super fácil, já já a gente vai finalizar, mas eu quero lembrar para vocês mais uma vez do nosso sorteio. Toda segunda-feira nós iniciamos um novo sorteio, então 2111-7000, e o que nós vamos sortear essa semana é esse pano de prato aqui, pintado, inclusive pela Eliette, com o tema do presépio, para você decorar a tua casa nesse final de ano, um trabalho muito bonito que a Eliette está disponibilizando para o nosso sorteio. E então não deixe de ligar, 2111-7000, 2111-7000, na sexta-feira nós iremos realizar o sorteio. Eliette, você já adiantou aqui, como que é o nome da tinta mesmo? Tinta puff. Tinta puff, que dá esse relevo aqui, Isso, né, pode Eliette? ver que ela fica brilhante, a hora que a gente expandir ela vai ficar fosca, então você consegue ver bem a diferença para ver se expandiu direito. Muito bem, então. Vamos E dar aqui a gente continuidade. pode finalizar. Então o que falta? Os detalhes. Então eu posso usar o preto para fazer o olhinho. Geralmente eu uso, tem gente que usa o pinta-bolinha, eu uso o pincel mesmo, O cabo do cabinho de pincel, pincel. Uhum. Tem alguns que são mais fininhos, outros são mais grossos, depende do tamanho que você quer do olhinho. Finalizo aqui. Com o pincel filete é onde eu fiz esse contorninho aqui, só para dar um charme. No preto mesmo, e vou passando em toda a peça. Faço 2 risquinhos e finalizo. Mão bem leve, né? Mão bem leve, mas eu não tenho essa mão leve, eu não consigo fazer. O que eu faço? Simples, a gente pega a caneta. Ah, legal, ótimo. E faz com a caneta, não tem problema nenhum. Ela é um pouquinho mais clara, normalmente, que a tinta, mas ó, como você pode ver, ela dá o mesmo acabamento. É facinho de fazer, daí você faz a volta toda. Parte do botão, daí eu uso a tinta glitter, né? Veja se tá saindo, porque às vezes sai um monte quando você fica um tempo sem usar. Faz um teste antes. Então, geralmente eu ponho 1 ou 2 botões e faço o cordãozinho. Pode ver que no risco ele tem, mas eu não risquei ele. Por quê? Porque ele é manual. Você pode fazer à vontade, fica livre para criar. Então, ele já dá aquele acabamento que finaliza. E a tinta puff que eu falei, agora a gente vai usar o aquecedor para expandir. Ah, entendi. Quem não tem, eu vou ligar ele, acho que vai fazer um pouco de barulho. Para quem não tem, ele chega a uma temperatura de quase 300 graus. O secador quente, ele faz a mesma função, não tão rápido. O que eu costumo fazer? Pode pôr a Pode. Ele começa a esquentar. É quente, gente. Não pode deixar, inclusive, muito perto. Geralmente eu fico dançando com ele, é que agora ele está aquecendo um pouquinho. Mas geralmente eu pego uma toalha felpuda, ponho, viro ele no avesso e passo com o ferro. Ele cresce da mesma maneira. Aqui ele tá vendo? Ele já começa a expandir, ele tira aquele brilho. E vai crescendo a espuminha, ficando emborrachado. Não sei se é possível visualizar esse efeito. Ó, a parte do bigode ele já cresceu, tá vendo? Por isso que não pode também colocar uma camada muito grande. Legal, Aqui, gente. olha, Ele vai você crescendo. percebe e ele perde o brilho. Eu não sei se vocês conseguem, é eu vou virar aqui, tá de ponta cabeça aí, mas não sei se vocês conseguem visualizar aqui, gente, mas posso passar a mão? Pode. Olha, você passa a mão aqui nele, gente, ele já tá todo levantadinho já, você percebe que ele tava mais liso, agora já tá todo, você sente o Isso. relevo da peça. Ele perde, Você inclusive, sente o todo o brilho relevo. de quando tá seco, você consegue visualizar. E quanto tempo as pessoas fazem isso com o aquecedor? Não, na verdade, Rapidinho, é rapidinho né? dessa É maneira. dessa maneira Só faz mesmo. ele inteiro, não pode ficar muito tempo em cima, que você pode queimar o seu tecido, ele fica amarelo. Aham. Então é mais de longe mesmo. Quem não tem, aquece o ferro, vira no avesso, põe numa toalha felpuda, deixa ele um pouquinho em cima. Você vai ver que por trás, aqui eu não sei se vai ser possível visualizar, ele não fica. Mas ele cava o tecido, você percebe que ele estufa, você consegue visualizar atrás mesmo que ele já cresceu. E esse é o E trabalho esse pronto. é o trabalho pronto, só Sem finalizar muito sem segredo. muito segredo. Tá, quem não tem o aquecedor, então fica a dica, pode ser o Pode secador, ser o né? secador de pertinho, o secador não queima quanto esse, você pode deixar mais pertinho um pouco. Ou o ferro
pessoal geralmente utiliza mais o ferro. Vou virar para vocês aqui então, gente, olha, esse é o nosso Papai Noel finalizado, essa foi a nossa dica dessa segunda-feira, da Eliette Montanhana, uma pintura super fácil para você fazer aí na tua casa, para decorar o seu pano de prato, o seu guardanapo, enfeitar a tua cozinha aí, dar um charme a mais, um toque a mais e entrar no clima do Natal, né, Eliette? Isso. Bom, vai mandar beijo pra alguém, Eliette, hoje? Além da minha mãe que tá acordada me vendo. Exatamente. Pra todo mundo que torceu junto, que ficou... Vai sim, vai sim. Eu acho que tem que vir mesmo. Às vezes as artesãs vêm aqui, gente. A Eliette foi uma delas. Ela veio aqui. Primeiro ela veio trazer os trabalhos pra mim. Eu falei, nossa, Eliette, gostei tanto. Você não topa vir? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, ela tinha um pouco de receio. Ai, Vlada, nunca fiz TV, né? Mas daí eu falo, gente, vem pra mostrar mesmo para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Na verdade, não é só aqui na região. A gente tá pro Brasil todo através da nossa internet. O pessoal tem acompanhado de vários estados, Eliette. E é legal para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, verem os talentos que nós temos aí. Às vezes, até mesmo escondidos, né? Que não estão na televisão. Agora a Eliette já tá mais do que convidada a voltar, né? Obrigada. Já perdeu o medo, né, Eliette? Então, um beijo pra mãe que tá acordada, pra todo mundo que tá acompanhando, né? Eliette, quem quiser, você dá aulas, Eliette, também, ou você só vende os seus trabalhos? Na verdade, eu tô começando a montar aulas a domicílio. Eu acho mais prático, é assim, eu sempre falo, a pessoa não sabe se ela gosta de pintar, e para que não gaste um dinheiro com as tintas e não gostei, geralmente eu disponibilizo as minhas tintas, vou com a minha pequena maleta gigante e levo para as pessoas. Ela tem a comodidade de fazer em casa, geralmente uma aula de 2 horas, eu faço por módulos, para que não fique um curso longo, módulos de 4 aulas. Então geralmente isso pode ser feito ou uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Daí ela escolhe os temas que ela quer, ou natalino, ou de frutas, flores, infantil. Olha que legal, gente, a primeira vez que eu recebo uma artesã aqui que dá aula a domicílio, bacana isso, você não precisa nem sair da sua casa, né? Você liga para a Eliette, vamos passar o telefone para as pessoas? Fica então, à vontade. Eliette, pode falar. DDD 19, 3525, 5520. 3525 5520. 5520. Então, se você quiser fazer aula a domicílio, a Eliette, inclusive, leva as tintas dela, né? Às vezes você não tem aí na tua casa, quer iniciar um trabalho, quer começar a pintar. Muito bacana essa iniciativa. Bom, Eliette, eu quero agradecer você. Antes, eu quero mandar um beijo especial hoje, gente, para ele que fez aniversário no sábado, dia 16. É o nosso querido Leonardo Alves, nosso repórter aqui da TV. Então, Leozinho, um beijo para você, muitas felicidades, tá certo? Tudo de bom. Parabéns. Atrasado, né? Porque foi no sábado. Sábado a gente não tem programa, mas tudo de bom para você. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. Volte mais vezes. Volto. E para sua árvore, eu Ai, trouxe que linda, gente. Olha, eu não aguento essas artesãs, viu? Olha, deixa eu mostrar. Que belíssimo trabalho. Gente, a minha árvore tá tão linda, mas tão linda. Eu duvido que alguém tenha uma árvore tão linda quanto a minha. Porque, olha, o que tem de variedade de presentes que o pessoal mandou pra mim. Quem consegue vir aqui? O Guilherme vai vir aqui na minha mão, ó. Olha que belo trabalho que a Eliette mandou pra gente. É uma pintura, né? Um presepinho, né, Eliette? Olha que lindo, gente. O pessoal geralmente foca muito em Papai Noel, né? Falei, vamos usar o real motivo do Natal, que é Muito bonito mesmo. Olha, obrigada de coração pelo presente. Eu sempre acho que elas não vão trazer, né? Tanto que eu peço, né, gente? Daí, dessa vez a pessoa já tá trazendo o presente. Eu não tô nem pedindo mais, porque elas já acostumaram já. Então toda vez que alguém vem, manda. Vamos lá na árvore pendurar, então a gente encerra o programa de lá. Deixa eu passar pra cá. Opa, virei aqui. Vou pôr aqui em cima. Mais um lindo presente que eu ganhei pra minha árvore. Esse aqui é da Eliette Montanhana. Tá cada dia mais linda a minha árvore. Daqui a pouco eu vou ter que virar, porque tá faltando até lugar. Até dezembro a gente vai decorando ela um pouquinho. E ela vai ganhando as características de todas as artesãs que passam por aqui diariamente. Querida, muito obrigada. Obrigada, viu? eu que agradeço. Mais vezes. Volto. Quero receber você antes do Natal ainda. Tudo bem, tá sem bom? problema. Gente, o programa Fazendo Arte desta segunda fica por aqui. Um super beijo a todos e um ótimo início de semana. A gente se vê amanhã, ao vivo, a partir das 8h30. Tchau!